Hoje nós temos, no programa Diálogos, uma entrevista com a Fernanda Valentim, que é formada em musicoterapia, mestre em música e doutora em psicologia clínica e cultura. Fernanda escreveu uma tese cujo tema é musicoterapia voltada para famílias vulneráveis. Estava pensando em intervenção, vulneráveis. Fernanda, eu acho que é interessante a gente começar essa entrevista entendendo o que é musicoterapia, porque eu fiquei assim, é meio lógico, né? Musicoterapia, mas assim, não é algo comum, né? A gente não ouve muito falar sobre essa área sua e onde ela é aplicada. Né? Então eu queria que você esclarecesse para a gente um pouco mais sobre essa área que você atua. Música e terapia parecem ser duas coisas que combinam muito, mas as pessoas têm às vezes uma compreensão limitada do que é a nossa profissão e de que é uma ciência também. Então a musicoterapia tem a sua herança na figura dos xamãs, onde usavam a música, a dança, a arte de uma forma geral como forma de promover saúde, de promover cura, ligada à espiritualidade. Mas foi em 1950 que a musicoterapia se tornou uma ciência, uma profissão, com um cenário após-guerra, onde havia muitas pessoas veteranas de guerra nos hospitais. Então os músicos começaram a entrar nesses espaços, tocarem, cantarem, e as pessoas começaram a ter respostas muito significativas no tratamento. Então a equipe médica viu como os aspectos físicos, emocionais, sociais tinham sido alterados para melhores. E aí vem a formação desse profissional, né, que aqui no Brasil hoje pode ser tanto a nível de especialização como graduação, um profissional que é um músico, mas que diferente do educador musical que trabalha no ensino, com foco no ensino, ou performer que pensa, né, na música enquanto apresentação, o musicoterapeuta é um profissional da saúde, que visa promover a saúde. E aí quando você pergunta das aplicações, né, a musicoterapia é uma área muito vasta. A gente pode trabalhar desde a área da saúde mental, em hospitais, nos CAPS, né, que são centros de atenção psicossocial, em escolas, com a parte da inclusão, né, com crianças com necessidades especiais, ou mesmo no trabalho com professores, que a gente sabe que hoje tem adoecido bastante. Eu trabalho também na área das organizações, então, para desenvolver equipes, para fazer seleção de pessoas. Então é uma área muito vasta que está crescendo, que está sendo explorada cada vez mais, ampliada cada vez mais, e não tem uma restrição de idade e nem de faixa etária, né? Crianças, adolescentes, adultos, idosos podem se beneficiar. E não é necessário que a pessoa que faz musicoterapia tenha conhecimentos musicais, porque a gente entende que a música é algo que é do indivíduo, é próprio dele, né? Então quer dizer que você não precisa ter formação em música. Isso, a pessoa que, o participante, o paciente não, mas o profissional sim, né? Ele tem que ter uma formação de música. Também de música. Sim. E o que te motivou a fazer esse trabalho com essas famílias? Exatamente, né, com famílias vulneráveis, que é outra aplicação, né? Isso, é outro contexto, a gente fala do contexto social, comunitário, né? Inicialmente eu fiz, após a minha graduação, uma formação em terapia familiar, então o desejo de trabalhar com famílias já existia. E quando eu tive conhecimento aqui do curso, né, do doutorado em Psicologia Clínica e Cultura, me chamou muita atenção a professora Liana Costa, que trabalha com grupos multifamiliares. E esse aspecto muito de trabalhar com famílias vulneráveis, socialmente vulneráveis, né, com pessoas que estão à margem ou que muitas vezes não têm acesso à terapia ou a atividades ou intervenções psicossociais. Então, meu desejo veio daí, de trabalhar e de entender mais esses contextos que muitas vezes fica fora de uma psicologia tradicional ou de serviços que acabam sendo muito elitizados. Então, tornar a música mais acessível, né, e a própria prática das intervenções psicoterapêuticas a essa clientela. Você teria um exemplo para trazer para a gente? Na tese tem muita coisa bonita, né? Essa tese é maravilhosa. Você teria um exemplo para trazer nesse tipo de utilização da musicoterapia com uma família vulnerável? Claro que você não vai poder se explicar, mas assim, algo bem simples para a gente entender, né, como
isso acontece? A pesquisa que eu fiz foi uma modalidade de pesquisa e intervenção, né, em que o pesquisador também atua, né? Então eu fui pesquisadora e musicoterapeuta dessas famílias, e a gente fez uma intervenção com 6 encontros, né? E eram 30 famílias que participaram, então grupos grandes. E a metodologia é interessante por isso, né, por favorecer com que mais pessoas possam ser atendidas sem perder a qualidade. E aí nessas intervenções a gente utilizava a música com instrumentos musicais, com o corpo, com a voz. E a tese, quem tiver interesse de ler, ela tem os seus tópicos com os títulos, né, de expressões, de frases dos próprios participantes. Então tem uma frase que me tocou muito, que foi quando uma participante disse, invisível como eu. Quando depois da gente tocar alguns instrumentos e cada mulher escolher um instrumento e tocar, então a gente teve esse momento primeiro de cada uma poder tocar, explorar, de ter um protagonismo. Então ora uma pessoa tocava, ora o grupo tocava, então esse momento solo, grupo. E aí depois a gente foi conversar, isso para elas já era muito novo, porque elas não se sentiam nem capazes de tocar um instrumento, porque às vezes a música tem esse lugar, né? Então só da gente tocar já foi algo que também tocou a elas. Mas no momento em que a gente foi perguntar o porquê da escolha, uma dessas mulheres disse, invisível como eu, é esse sino que eu escolhi. Pequeno e que não é visto, que não é escutado. E logo outra participante já relatou também de uma experiência em que ela estava trabalhando na casa da patroa e a patroa a chamava pelo sino. Tocava e chamava pelo sino. E ela dizendo que ela queria ser chamada pelo nome dela e não daquela forma. Então, uma experiência simples, acessível, mas que trouxe memórias, que trouxe realidades duras e que naquele grupo elas puderam compartilhar, né? Então, acho que a força da musicoterapia vem nesses espaços por essa via de dar protagonismo, de dar voz a realidades que muitas vezes são invisibilizadas. E, pelo que eu entendi, esse método, ele viabiliza que o sujeito possa exatamente fazer isso, colocar memórias e trabalhar. Isso. Né? E outra compreensão que às vezes é equivocada é que a gente trabalha com um determinado tipo de música. Vem muito a ideia da música erudita, da música clássica. E dentro das comunidades a gente trabalha com a realidade da música, das canções, dos gêneros musicais que eles gostam, que eles vivem. Então essa comunidade, muitos eram do Nordeste. Então o forró, por exemplo, era uma coisa bastante presente. O baião, o forró, o funk. Né? Então a gente sai desse lugar de achar que música é música boa, música de qualidade, né? E a gente começa a pensar que qualquer música tem um potencial terapêutico, tem um potencial de transformação, porque tem a ver com a história daquela pessoa, né? Com a identidade daquele grupo. Não há julgamento, né? Isso você está falando, né? A música é um meio, né? De transformação, até que você está falando, né? Fernanda, eu vi que você fez sanduíche, né? Em Moçambique, fez também uma pesquisa na Argentina, e eu fiquei pensando assim, se as realidades desses países, principalmente me veio Moçambique, era parecida com a da gente, em relação a isso também, a vulnerabilidade, o que trouxe de contribuição essa sua pesquisa fora, né, no Brasil, em Moçambique e Argentina, o que agregou a mais para você? Sim. Primeiro foram experiências muito marcantes, porque são 2 países muito diferentes, né? Na Argentina eu tive o prazer de trabalhar com uma professora que é referência na área de musicoterapia comunitária, que é a Patrícia Pelizari. E ali a gente entrou nas comunidades, fazia atendimentos dentro às vezes, do refeitório da comunidade, em lugares outros que não esses convencionais, mas do que a comunidade nos abria de espaço. Então foi muito rico entrar nessa musicalidade. Eu me lembro que eu tive contato com cúmbia, com outros gêneros, né, que não são típicos do que eu vivo, né? E cúmbia é similar a funk? Não, é um estilo bem próprio. Também além deles. de danças tradicionais, certo. Também típicas de lá, né? Tinha também muitas pessoas que vinham do Peru e outros imigrantes também de lá. Mas o reggaeton, por exemplo, que agora também está chegando no Brasil, era presente. E em Moçambique, também, apesar da proximidade com a língua, que é português, havia uma grande diferença cultural,
por toda a influência da África, né, e dos ritmos de lá. Então, foi, primeiro, muito impactante nesse aspecto de uma visão de mundo mais ampliada, e enquanto pesquisadora, entender esse lugar de ser estrangeiro, né, porque nos outros países fica mais forte quando a gente chega nesses lugares, né, a gente sente a diferença e fica mais sensível para ver, por exemplo, as vulnerabilidades. Mas muitas vezes o que eu estava vendo lá era próximo do Brasil. Nós também temos muita pobreza, nós temos muitas situações de violência. Então, às vezes nos choca, nos impacta porque é o diferente. Mas quando a gente volta, a gente é capaz de sensibilizar para o que também é nosso, né? Então, e esse lugar, né, ao adentrar o espaço do outro, seja no outro país, seja dentro de uma comunidade no próprio Brasil, o cuidado e o respeito que a gente tem que ter com a linguagem, com a cultura, com o que se vive naquela comunidade. Então, dentro da nossa perspectiva de musicoterapia comunitária, não há um saber do especialista maior do que o saber da comunidade. É uma troca que se estabelece. É interessante esse respeito, né, que vocês têm também, isso pela bagagem cultural, né, e musical, seja do país, daquela comunidade. Por que Moçambique? Eu fiquei pensando muito, né, quando eu li, assim, né, porque tem tanta coisa. Não foi uma escolha minha, né? Quando eu entrei no programa já tinha um projeto que é da professora Larissa Polejar, que já era a segunda ou terceira edição que estavam indo pesquisadores, e como o meu tema tinha essas interfaces, eu pude ir. E foi muito interessante, porque em Moçambique não tem musicoterapia, não tem musicoterapeutas. Eu fiz essa busca, então foi também um campo muito fértil para apresentar essa possibilidade, essa profissão. Estudei psicologia africana, estudei psicologia comunitária, li autores negros, africanos, para tirar essa centralidade do nosso estudo, que é eurocêntrica, né? Então foi um ganho que repercute até hoje na minha formação, na minha visão de mundo. E tenho que agradecer à professora Larissa também. Que coisa interessante, porque assim, a África é tão, né, é muito alegre, é muito musical, né? Não ter a musicoterapia realmente, e tem toda essa questão das comunidades também, que você está falando, né? Essas famílias, voltando aqui, essas famílias daqui, que você pesquisou, você depois teve contato, acompanhou para saber os resultados, né? Durante um tempo, como repercutiu essa técnica, enfim, né, como é que foi a continuidade desse seu projeto? Eu acompanhei um tempo e a gente teve o cuidado também de, dentro da equipe que realizou esses encontros, tiveram pessoas do próprio CRAS que deram continuidade, né? Não musicoterapeutas, mas psicólogos, assistentes sociais que até hoje estão acompanhando essas famílias, e sempre que possível eu gosto de ter esse retorno deles. Então a gente identificou a melhora nas relações familiares, né, principalmente dos pais e dos filhos. Os pais e mães se queixavam que tinham dificuldade nesse contato, e a gente identificou que era mesmo uma comunicação, uma forma violenta, e através dessa intervenção, mesmo que breve, a gente viu que a amorosidade, a afetuosidade nessas famílias estavam mais presentes após a reunião. E a comunidade se deu conta de uma forma mais clara do serviço e da presença do CRAS, né, das possibilidades de ajuda e de apoio, não como um favor, mas como um direito. Então a gente entendeu que esse também foi um ganho bastante importante na intervenção. Porque essas famílias mais, né, carentes não têm, como você falou, acesso, né, às vezes a um psicólogo, a um terapeuta, né? Então, quer dizer, é um trabalho, por isso trabalho comunitário, né, e saber que tem direito, né, a isso, né. Crianças são mais beneficiadas ou não tem diferença? Então, os encontros, eles acontecem de uma forma em que todos estão juntos e depois se subdividem em grupos. Então, o primeiro momento são todas as famílias integradas e depois grupo de criança, grupo de adolescente, grupo de adultos. E no fechamento a gente reúne, porque cada subgrupo cria um produto, que pode ser uma canção, uma carta, um grito de guerra, depende do tema que a gente vai trabalhar. Sim. Então, eu acredito que como tem essa subdivisão, a gente tem uma escuta e uma intervenção mais adequada para cada idade. Então, eu acho que é bastante homogêneo essa forma, né? No sentido do ganho.
Porque a criança é ouvida, o adolescente também, na condição, no grupo dele, ele se sente mais apoiado para falar, e depois ele traz isso para o compartilhamento. Então, primeiro são todos, depois se subdivide por idade, isso que você falou, e depois se reúnem de novo para apresentar o produto. E para fazer o que a gente chama de um ritual de fechamento, em que a família cria um compromisso naquela reunião, seja de mudança, seja de algo que precisa ser transformado ali. Então, a cada reunião também há um desafio para os familiares se comprometerem a mudar algo. Então, quer dizer que a partir, né, dessa sequência, há uma elaboração, então, no final, do que não está funcionando, do que pode melhorar, e um comprometimento ainda em função disso. É como se eles tivessem tomado uma consciência. Isso. E tudo por causa lá da música, enfim, da identificação. A música vai permeando todo o processo. Todo o processo. Seja no subgrupo, seja no momento em que eles chegam e a gente acolhe e canta junto. Então, às vezes, uma mãe, um filho, na correria e na instabilidade do dia, não tem um tempo para viver isso junto. E, de repente, está ali os adolescentes, as crianças, as mães, os pais, cantando uma mesma canção e compartilhando algo juntos, né? E é muito interessante porque, às vezes, se a gente reunir um grupo, eu estava pensando agora, se a gente reunir um grupo e falar, vamos fazer terapia, às vezes todo mundo se fecha, né? Assim, às vezes não é fácil, né? Mas vamos cantar, né? Vamos criar uma música, é algo que é leve, né? Que vai acontecendo de uma forma muito sutil, como você está falando, mas que tem um objetivo, tem propósito e vai desembocar em algo, né, positivo para as pessoas, né? Então, quer dizer, eu acho que fica mais fácil nesse sentido, né? Até porque pessoas que não têm muita informação é mais delicado se tocar em questões muito sofridas, né, e difíceis, né? Fernanda, você vai continuar com a sua pesquisa, pós-doutorado? Você, enfim, vai publicar também já a tese? Como é que vai? Porque eu também quero... eu já li, mas eu quero o livro, né? Eu quero a publicação, porque é muito bacana. Eu tenho trabalhado para transformar em artigos, a gente está nesse processo de submissão de algumas revistas, mas eu tenho a intenção de transformar em livro. Ótimo. E também tenho vontade de fazer em outros formatos, justamente para ser mais acessível, né? Então, estou com um sonho, a tese fala muito de sonho, né? Sim. E a comunidade falou também de sonho como uma estratégia de enfrentamento, a música e o sonho. E eu, pensando nisso, fiquei com vontade, com o sonho de criar uma apresentação artística, né? Ou num formato de documentário, ou num formato de um teatro, alguma outra linguagem dentro das artes que as próprias pessoas que foram participantes pudessem também assistir. Seria excelente. Talvez na linguagem da arte circense, eu ainda estou amadurecendo isso. Nossa, excelente, até para poder fazer uma transmissão, assim. Porque às vezes a tese é tão rígida, né? É muito rígida. E aí a gente torna isso mais acessível para muita gente. Nossa, vai ser muito interessante. Tem que colocar esse projeto, esse sonho mesmo, para acontecer, né? Se você tivesse que definir em uma palavra essa sua pesquisa, a contribuição dela para essas pessoas, para essa família... sem pensar muito, né? Se pensar muito vem muita coisa, mas uma palavra. Eu acho que é a questão do afeto. Quando a gente vê aonde a música é capaz de ir, de tocar as pessoas e de transformar, a gente chega nesse ponto do afeto, né? Que a mudança pode vir daí. Uma família que é violenta, e não é violenta porque... só por ela, porque tem toda uma história de violência, uma história de também exclusão, de pobreza, mas a gente vê como essas pessoas têm força através do afeto, isso fica muito forte, a capacidade de transformação e a música nesse caminho, né? Eu acho que você falou tudo, né? Afeto move, né? Nos move, né? A música uma liga, né? É a liga para esse afeto, né? Eu queria agradecer muito a Fernanda Valentim por essa excelente entrevista. Quem quiser acessar a tese dela, depois pode pesquisar nos meios aí, que é muito fácil. A gente espera que ela lance o livro, que vai ficar mais interessante essa outra proposta.
de tornar mais viável para quem não tem, às vezes, um conhecimento técnico, mas assim, é algo simples, muito profundo, e que eu acho que muita gente vai se beneficiar, principalmente essas comunidades e as pessoas que precisam de um acolhimento. Muito obrigada, viu, Fernanda, por essa oportunidade, tá? E segue a programação.